A paz do Senhor, os irmãos, né? Estamos muito felizes e emocionados de estarmos aqui novamente, né? Que Deus deu essa oportunidade de nós virmos ao Brasil. Em dezembro agora, completaria 3 anos sem vir ao Brasil, né? E Deus abriu as portas e nós podemos estar aqui. Então, estamos muito felizes, estamos tendo um momento muito de Deus mesmo, né? Cada retorno nosso tem sido diferente, né? Então, assim, cada volta temos tipo uma ênfase em algum ponto, né? E nós estamos louvando a Deus pela fidelidade dele, pelo amor dele para conosco, né? Então, eu tô assim, eu tô meio emocionada porque o culto, assim, praticamente foi toda a minha mensagem já falada aqui. Então, assim, senti muita presença de Deus na hora do louvor, foi muito bom, né? E compartilhar a ceia também com os irmãos foi uma bênção de Deus para nós, tá? Muito obrigada. Então, nós estamos lá com o nosso projeto. A última vez que nós viemos aqui, nós viemos falar, né, da construção da escola e, graças a Deus, nós concluímos a construção da escola, a escolinha está funcionando lá para a escola, né? E graças a Deus também nós estamos vindo com uma outra novidade, que a escolinha está legalizada. Esses anos todos a gente lutando com isso, e graças a Deus já temos o alvará de funcionamento, né, de provisório de 1 ano. Aí eles vão voltar lá, vão ver tudo de novo e depois vão dar o provisório, o permanente, que a gente vai renovar de 5 em 5 anos. Então, isso é uma vitória, porque são poucas escolinhas, poucos missionários que conseguem esse documento e, graças a Deus, nós conseguimos, né, essa bênção de Deus, porque agora a gente pode trabalhar normalmente, o governo também não vai ficar interferindo, nos ameaçando, né? Porque quando uma coisa não está legalizada, né, abre muitas portas para muitas coisas. E nós queremos muito louvar a Deus por essa vitória, né? A nossa associação também já está em fase de legalização, porque a última vez nós perdemos todo o documento, agora ele diz que voou junto com o ciclone, né? Então, quando a gente foi renovar o nosso documento, não encontraram a nossa pasta da associação, da 20. É como se a gente não existisse no país, né? Então, agora, graças a Deus, também já está em andamento, tivemos que fazer todos esses documentos. Isso, para estrangeiro, irmãos, vocês não têm noção o quanto que nos dá dor de cabeça, sabe? Porque aqui no Brasil já é difícil, né? Quando você quer legalizar alguma coisa. Agora, imagine você estrangeiro, num outro país, ainda por cima um país africano. Então, é muito complicado. Mas, graças a Deus, as portas estão se abrindo. Eu acredito que Deus tem algo mais, por mais que a gente fique desanimado, né? Hoje ele tem que ir lá de novo. Junto com a esposa. Viu, Cristina? Tem que ir lá de novo lá. Então, assim, Deus, estávamos muito felizes, fortes, né? E veio o ciclone, né? Com a passagem do ciclone, destruiu a nossa escolinha, a parte do telhado acabou sendo destruída, a nossa comunidade ficou muito destruída, nossos obreiros perderam tudo, né? Tudo, do nada que eles tinham, eles perderam. Então, foi assim, algo bem complicado, mas louvamos a Deus que, com essa desgraça, né, Deus trouxe novo ânimo, nova força. O nosso pessoal, a gente conseguiu ajudar eles e a gente conseguiu ir junto para a comunidade, ajudar a comunidade. E se você visse, porque moçambicano tem muita dificuldade de dividir, né? Porque eles têm um histórico de terem pouco ou de não terem nada. Então, quando eles têm alguma coisa, eles gostam de guardar aquilo para eles. Então, assim, a gente viu Deus usando a vida deles para eles colocarem a mão mesmo, ajudar o próximo. Então, assim, Deus usou uma desgraça para trazer bênção na vida daquele povo, né? E hoje nós temos visto que aqueles que deixaram, que se permitiram ser usados por Deus, a gente viu Deus prosperando na vida deles. Porque tem obreiros nossos que viviam em casa de barro, né? E eles perderam tudo no ciclone, ficou chão, liso, voou tudo, né? E hoje alguns receberam casas de blocos, né? Então, assim, a gente viu a fidelidade do Senhor naqueles que também aprenderam a ser fiel, a não ter a vida deles também como preciosa. Então, o ciclone trouxe muito ensinamento, não só para nós, mas para eles também, né? Então, assim, a nossa cidade ficou conhecida, o distrito onde nós trabalhamos, que é o Dondo, também ficou conhecido, e as pessoas podem ver de verdade a realidade, né, daquele povo.
Porque muitas vezes nós falamos, eles têm a parte ruim, tem, mas tem a parte boa também que eles têm, cultura, né? E ficou em toda a mídia falando de Moçambique, né? Então, assim, eu acredito que Deus usou aquela desgraça, quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E foi isso que aconteceu, porque naquela nação tem muitos moçambicanos que amam a Deus. E tem muitos moçambicanos que realmente têm entregado a vida deles a Cristo, que têm deixado a tradição, depois eu vou falar um pouco sobre a tradição deles. Tem muitos moçambicanos que têm deixado isso, e nós temos visto até mesmo na nossa escolinha, nas nossas crianças, os pais das nossas crianças, tendo a vida delas transformada, porque elas têm permitido que o Senhor tenha agido na vida delas. As nossas crianças já não estão mais comendo no chão, né? Essa última visita de um amigo nosso da Congregacional de Itaboraí nos ajudou na construção da cozinha. Então, as crianças já estão com uma mesinha para comer nas mesas, né? E Deus, assim, quando a gente pensa, agora vamos só manter o que está acontecendo, mas Deus vai gerando sonhos, né? E vai colocando coisas no nosso coração. E uma vez eu estava dormindo, tive um sonho. Eu sonhei que chegava um ônibus na escolinha e começava a descer um monte de crianças com deficiências. Então, eu falava assim, meu Deus, de onde que está vindo tantas crianças? Eram crianças na cadeira de rodas, eram crianças cegas, eram crianças com síndrome de Down. E eu falei assim, Deus, se é da tua vontade que a gente comece esse trabalho, então traga essas crianças, né? Porque há muito tempo, já tem 5 anos que nós estamos nessa comunidade, trabalhando nessa comunidade específica, e nunca vi nenhuma criança com deficiências desse tipo, né? E eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, porque para mim, na minha cabeça, eu sei que isso não é possível, né? Então, se for da tua vontade mesmo, traga essas crianças. Quero ver essas crianças aqui sem a gente precisar. Porque as crianças com deficiências em Moçambique, e é o contexto africano, são crianças amaldiçoadas. Então, eles acreditam que essas crianças elas levam espíritos demônios, né? Que elas são crianças que têm espíritos maus, então elas não vivem convívio com as outras crianças. Ou elas ficam presas dentro de casa, e crianças que têm algumas deficiências, como retardo mental severo, ou crianças que apresentam agressividades, elas ficam amarradas e são cuidadas como se fosse um animal. Dão assim, elas comem daquela maneira, né? Fazem as necessidades delas ali mesmo. Então, vivem dessas maneiras. Então, assim, como eu nunca vi na comunidade, eu falei assim, não deve ter essas crianças aqui, então deve ser coisa da minha cabeça, né? Mas não, quando começaram a vir as crianças. A primeira nós conhecemos, que é a primeira menininha que apareceu ali, a Maria. Ela não anda, ela não fala, ela não tinha expressão nenhuma, né? Nós conhecemos ela no ciclone, depois do ciclone. E levamos ela para a escolinha. Hoje ela está se desenvolvendo muito bem. Ela já começa a ficar em pé, segurando na parede, né? Já está começando a andar. E quando ela tenta copiar as crianças, né? Os movimentos dela ainda está atrasado, mas ela já está acompanhando alguns movimentos. Apareceu um menino com síndrome de Down, né, que nós também ainda não tínhamos visto. Eu só tinha visto no hospital, quando eu comecei a fazer estágio no hospital, eu tinha visto no hospital, mas nas comunidades assim, nunca tinha visto. Apareceu o menino, Francisco, e tem um outro menino também que ele tem uma deficiência, então já temos 3. Eu falei para Deus que o alvo era 5, né? Então faltam 2 crianças. Então nós agora estamos com esse desafio, preciso da construção de uma sala, porque elas vão com a nossa ideia, elas vêm para a escolinha, participam com a pré-escola, e depois a gente faz a atividade individualizada com elas, né? E que elas têm um tempo para dormir, para descansar, e elas ficam o dia inteiro lá, para elas não ficarem presas em casa, né? E a gente vai estar tentando ver uma forma de dar acompanhamento médico e as outras coisas para essas crianças, né? Então, assim, é algo que Deus colocou no nosso coração que eu estou super feliz. O projeto já está tudo pronto, já está tudo, os planos, né? Só estamos esperando mesmo para começar no próximo ano, em nome de Jesus. Porque agora elas estão junto com a pré-escola, então, mas elas saem às 12, junto com as outras crianças. Mas nós queremos fazer tratamento individualizado com cada uma, né? Então, estamos muito felizes com Deus, com essa oportunidade que Ele está nos dando de falar para toda criatura, né, do amor dEle.
né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nossas crianças estão lá, estão crescendo, estão desenvolvendo, graças a Deus. A nossa missão hoje está funcionando o dia todo, de 8 até as 16h30. É um movimento de crianças que vocês nem imaginam. Crianças saindo pelo ladrão. Então, assim, a gente está muito feliz porque era isso que a gente queria, né? Só que a gente não tinha condições de bancar tantas crianças lá dentro. E como a gente ainda não tem muro, aí tem aquelas outras crianças que ficam fora, né? Só vendo aquele movimento lá dentro. Então, assim, a gente louva a Deus porque a gente está vendo os sonhos acontecerem, né? As coisas acontecerem. Um outro projeto também que nós começamos esse ano foi o do artesanato, porque, infelizmente, Moçambique está na lista dos países com casamentos prematuros. E nós fizemos um contrato, chamamos o governo, porque o governo está combatendo, querendo acabar com isso, mas é algo cultural, né? Então, enquanto não mudar a cabeça do povo, de cada pessoa, vai ser complicado da implantação desse projeto que o governo tem. Então, o que nós fizemos? Chamamos eles participaram da nossa reunião e selecionamos algumas meninas, aquelas que quiseram. Então, hoje nós temos 11 meninas. Então, elas vêm para a escolinha, a gente ensina artesanato, ajuda no reforço escolar com elas, que muitas têm dificuldade, né, na escola. Na nossa comunidade, as meninas, as mulheres, só estudam até a 4ª classe. Nós não temos nenhuma mulher acima da 4ª classe, e os homens até a 8ª, mais ou menos, né? O nosso vizinho lá, ele é licenciado, mas ele não é da comunidade, ele veio de fora, né? E ele fez português. Então, assim, a nossa comunidade está bem atrasada, e a gente quer mudar essa realidade deles, né? Para ter, aí às vezes as pessoas pensam, mas por que só educação? Porque a educação ele é o fundamento de todas as coisas. Nós vamos ter crentes que vão saber ler a palavra de Deus, porque muitas igrejas lá ensinam coisas que são da cabeça deles, porque eles não sabem ler. Eles são ignorantes mesmo, mas ignorantes de não ter tido oportunidade de estudarem, né? Porque entre estudar e comer ou trabalhar, eles preferem trabalhar, entendeu? E não vão para a escola. Moçambique está com muitas crianças, 80% da população é infantil. Então, até as crianças têm que ir para ajudar, porque as famílias são muito grandes e os pais não têm condições de bancar alimentação, estudo, né? Que a escola tem que pagar taxa, tem que pagar uniforme, tem que comprar material. Então, os pais preferem tirar essas crianças da escola para eles ajudarem nas plantações do que eles se sacrificarem, porque nem todos têm ajuda para manter seus filhos na escola, né? Então, a gente vê isso já refletindo lá na frente, onde nós vemos pastores que não sabem ler nada. Então, como eles estão à frente da igreja? O que eles vão ensinar? Eles ensinam coisas que eles ouviram, mas nós sabemos que há problema na informação, né? Quando passa a informação só. Há diversos problemas para que a mensagem seja entregue como ela deve ser. Então, a gente investe na educação por causa disso. E nós temos visto, os pastores vão para lá, a gente coloca os pastores para ler, força eles também, alguns sabem ler algumas coisas, a gente força eles para eles lerem, então a gente fica incentivando. E eu creio que, em nome de Jesus, aquela comunidade ali onde nós estamos, se chama Mandruze, e eu creio que aquela vai ser uma comunidade diferente nas gerações futuras. Nós vamos ver crentes ali que têm pacto somente com Jesus. Porque aqueles homens, aquelas mulheres cresceram desde pequeno, ouvindo que precisa consultar os espíritos dos antepassados, que eles precisam invocar os espíritos para tomar decisões na vida deles. Aí, de repente, vem uma verdade, né? Mas vem uma verdade escrita. Então, como eles vão conhecer essa verdade? Então, assim, muitos têm essas dificuldades, né? Então, esses agora que estão tendo a oportunidade de ter pré-escola, vão ser pessoas diferentes. Então, nós cremos nisso, né? E essas meninas, quando elas vão para o casamento, né? Quando elas têm a primeira menstruação, elas já podem ir para o casamento. Então, são trocadas por 25 quilos de arroz, são trocadas pelos tecidos, são trocadas por um frango, entende? Então, elas param de estudar,
porque o marido não vai deixar, porque não é também um namoradinho, ou uma paquera, ou um rapaz da idade delas, não. Sempre são homens mais velhos, e às vezes são homens até idosos, que já têm, às vezes, doença, o HIV, elas também engravidam rapidamente, então abandonam a escola. Então, a gente tem um contrato com essas 11 crianças, essas 11 meninas, os pais não podem comercializar elas, né? Então, a gente sempre está trazendo palestra, estamos ajudando os pais, né, na medida que a gente pode, mas o nosso foco é elas. Então, com isso, elas têm tido melhoras, porque elas precisam também apresentar notas boas na escola, e assim a gente está indo, né? Pouco a pouco. 11 meninas, de repente, não é nada em vista de quantas meninas tem em Moçambique, mas pelo menos essas 11 vão fazer diferença, né? Para a sociedade, eu creio nisso, né? E a gente quer começar uma escola de 1ª a 7ª classe. Nós queremos começar uma construção também da escola de 1ª a 7ª classe, nesse terreno novo que nós compramos. Então, assim, os sonhos vão vindo e a gente vai avançando. Não vou dizer para você que tudo tem sido fácil, não tem, né? Quando a gente chorou tanto para aquela escolinha ficar pronta, e no dia que nós fomos lá depois do ciclone, e a gente perguntando à comunidade, que a gente teve que deixar o carro bem na estrada, que nada entrava, estava um rio dentro da comunidade, árvores caídas, então não tinha como entrar, e a gente perguntando, encontrando com os pais na estrada, né? E a gente perguntava, e aí, a escolinha, antes de chegar na escolinha? Eles, vê com a sua vista. Titia, vê com a sua vista. Eu falei, meu Deus, acho que não sobrou pedra sobre pedra. Mas quando nós chegamos lá, só os telhados que tinham voado todos, né? Mas nós louvamos a Deus que, graças a Deus, já está tudo no seu lugar, a missão está funcionando, né? E as coisas estão acontecendo para a glória de Deus. Amém? Então, eu vou compartilhar rapidamente um texto, assim, sabe, que abençoou muito a minha vida. Marcos, capítulo 5, versículo 24, a parte B do versículo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito isso. Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Esse texto me abençoou muito nesse tempo todo de ciclone, de dificuldade, porque às vezes a gente pensa, né, poxa, eles são missionários, né, cheio de poder, que não sei o que, nada disso, sabe? Tem momentos que realmente é muito difícil, dá vontade de desistir, né? Veja agora meu filho, Cadu, a primeira vez que ele está vindo, agora ele está com 9 anos, ele sempre veio pequenininho, né? Então ele nunca se importou com as coisas, agora ele está com 9 anos, tudo para ele é um luxo. Que luxo! A casa é luxo, o shopping é um luxo, tudo ele está sempre bem fascinado com as coisas, né? Então, aí eu fico pensando, poxa, meu filho não sabe nem o que é um parque de diversão, meu filho não sabe nem o que é isso, o que é aquilo, né? Então, às vezes, vem esses pensamentos na nossa mente, né? Juliana também andou com uma crise que não queria mais ficar em Moçambique. Então, assim, são várias coisas que nós passamos, né? E muitas outras coisas que a gente nem compartilha em púlpito. Mas uma coisa eu falo para você, que quando a gente encontra com Jesus, quando a gente toca em Jesus, quando a gente sente a presença de Jesus, as coisas se tornam diferentes. Então, por isso que a vida dessa mulher aqui me impactou muito, né? É uma mensagem que a gente já conhece, né? Eu poderia falar de se você está com alguma coisa impossível, eu creio que tudo é possível para o Senhor. Mas eu quero falar da atitude de Jesus. Por que Jesus, quando sentiu que ela tocou nele, né, ele poderia, não, já sei, que alguém foi curado, mas Jesus fez questão em parar e falar dessa história. Jesus
parou tudo o que estava acontecendo, né? Se a gente ler um texto, os versículos anteriores, ele tinha que ir para a casa de Jairo, né? E ali, Jesus parou tudo, para tudo. Alguém me tocou. E quando ele fala, alguém me tocou, até os discípulos falam, mas mestre, aqui está cheio. Mas de mim saiu algo diferente. Então, eu acredito que essa mulher tocou diferentemente em Jesus. Se a gente for olhar o texto aqui e analisar, a gente vê que ela já não tinha mais esperança, né? Que ela gastou tudo que ela tinha. Ela não tinha mais esperança. Mas ela falou assim, se eu tão somente tocar, eu acredito, e alguns textos dão essa ideia, que primeiro ela pensou, depois ela tocou. Mas tem algum texto que parece que foi ao mesmo tempo, não sei. Mas na minha ideia, parece que ela pensou, se tão somente tocar, e depois ela tocou. Mas a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. Então, tem algumas circunstâncias, tem algumas situações na nossa vida, né, que a gente precisa desse reforço. Não somente a gente lê a Bíblia, eu acredito que todos aqui sejam leitores da Palavra de Deus, já ouviram diversos sermões, mas enquanto nós não termos esse individual, esse toque, só você e Cristo, as coisas não vão ser diferentes, as coisas não vão mudar, né? Muitas pessoas são curadas, são transformadas, mas às vezes a gente pensa, mas comigo, será que vai acontecer comigo? Poxa, eu vi aquela palavra que o pastor falou, saio daqui abençoado, mas quando a gente começa na segunda-feira, já começa, sabe, aquelas nossas rotinas. Então, quando essa mulher, ela tocou no manto de Jesus, ela foi transformada. E Jesus reforçou isso para ela, porque, de repente, ela poderia sair dali só curada e pronto. Mas Jesus, ele reforçou. E eu analisei sobre um pensamento que tem em psicologia, né, a cognitiva comportamental, que diz que os seus pensamentos, tudo que passa nas suas ideias, é o que reflete no seu comportamento. Você faz aquilo que está na sua mente. Então, para essa mulher, ela fazer algo diferente na vida dela, Jesus teve que perguntar. Jesus confrontou essa mulher, porque as coisas precisam primeiro mudar na nossa mente. Não adianta a gente ler a palavra, não adianta a gente ouvir sermões, mas se nós não termos essa experiência com Cristo, essa experiência com Cristo que faz toda a diferença. Né? Tem um louvor, não sei se vocês conhecem, eu fui numa igreja, assembleia, né? Então eu ouvi esse louvor, gostei muito, não sei se vocês conhecem, mas que fala, né? Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, quando nós permitimos que o Senhor para nós fazermos, porque qual é a nossa missão aqui nessa terra? É só isso. É proclamar o Evangelho. E como nós vamos proclamar esse Evangelho? Mostrando a manifestação do poder de Deus, libertando, curando, transformando, vidas sendo curadas, transformadas, pessoas sendo restauradas. Só que muitas vezes a gente pensa assim, mas e os meus problemas e as minhas dificuldades? Os nossos travesseiros sabem, né? Eles sabem bem. O meu, então, fica encharcado bem mesmo. Mas só que quando a palavra de Deus diz que quando a gente toca no Senhor e deixa o Senhor nos tocar, porque o Senhor, ele é uma fonte de vida que nunca acaba. Por mais que você fale assim, olha, eu já estou num nível com Deus, não fique satisfeito, porque Ele tem mais. Se você chegar no nível, Ele tem mais, Ele é uma fonte inesgotável. Então, quando a gente permite, Deus, Ele cuida de tudo que nos faz chorar. Ele cuida de tudo que nos entristece. Então, uma coisa que eu tenho pedido a Deus é me ensinar, no meio das circunstâncias da vida, eu conseguir enxergar Ele. Porque Ele fez uma promessa, não só para mim, mas para todos nós, que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias, durante as 24 horas. Todos os momentos o Senhor está conosco. Então, eu falei assim, Deus, me ensina a ver o Senhor em todas as circunstâncias. Não só quando as coisas estão boas, quando vem as bênçãos, é bom, né? Mas quando Deus não responde às orações. E quando Deus parece que não está nos ouvindo, né? Como tem uma música que fala que o céu parece de bronze. Parece que tudo que a gente faz não alcança Deus.
Mas isso é só impressões, é coisas que estão na nossa mente. Porque o Senhor, Ele está nos ouvindo e Ele está o momento todo conosco. Então, nós não podemos dar desculpa para Deus, Senhor, eu não vou orar pelos doentes porque eu estou doente. Então, se você está passando por momentos de doença, se você vai no hospital todos os dias, aproveite esse momento para você evangelizar e falar. Eu não estou vendo, porque de repente alguém pode te confrontar, né? Mas você serve a um Deus e está aqui? O Senhor sabe de todas as coisas, Ele não perde o controle de nada. Nós perdemos, nós ficamos desesperados, porque são as coisas da alma, quando nós deixamos a nossa alma florescer. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, nós precisamos aprender isso. A esperar no Senhor e tocar no Senhor. E é isso que nós temos falado lá para aquelas crianças, para aqueles pais lá. O suicídio subiu muito depois, porque teve pais que viram que o que eu vou fazer? Não tem ajudas, né? Apesar de Moçambique ter recebido várias ajudas, mas a corrupção não permitiu que todos fossem alcançados. Então, o que chegou não foi suficiente para todos. Então, teve pais que ficaram, famílias que ficaram desesperadas. Porque nós sabemos que a casa é a nossa proteção. Agora, você não tem nenhuma casa. É aquele bando de criança. Então, muitos se suicidaram. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, antes de vir para cá, que existe uma ponte lá também, que eu fiquei perplexa. Eu não sabia. Mas existe uma ponte lá também, que é o lugar de suicídios. Mas quando a gente deixa o Senhor nos tocar, irmãos, eu não estou falando isso como uma coisa linda, não. Eu estou falando isso de experiência própria. O Senhor, Ele tem todo o poder, Ele é fonte de vida. Então, quando nós permitimos que o Senhor nos toque, que a gente toque o Senhor, Ele muda a nossa realidade. Não é tristeza que vai nos impedir, não é a falta de dinheiro que vai nos impedir de desistir daquilo que o Senhor tem para nós. O sacrifício de Jesus na cruz não foi só para nós virmos domingo. Não foi só para isso, não. Foi para isso também. Mas foi para a gente falar, sermos sal da terra e luz do mundo. Foi para nós abrirmos a nossa vida e e entender que a nossa vida realmente não é nada preciosa. Não consigo guardar dinheiro e saber que uma pessoa está precisando de alguma coisa. Não estou falando que é só você olhar para a África, não. Olha para quem está assim do seu lado. Porque, às vezes, a pessoa está aqui do nosso lado. Né? A gente está preocupado em ir no shopping, comprar um sapato novo, né, para vir. E, de repente, meu irmão está aqui preocupado por causa de 1 quilo de feijão, que é muito mais barato do que um sapato. Que eu estou assustada com o preço no Brasil. Está tudo muito caro. Então, às vezes, só quer 1 quilo de feijão. E a gente está preocupado. Que eu preciso comprar um sapato, minhas roupas já estão... Entende? Então, essas coisas que Deus precisa fazer na nossa vida, e essa mulher foi incrível, porque ela pensou, ela tocou e ela se permitiu, porque quando Jesus perguntou quem foi que me tocou, ela também podia ficar caladinha, né? Poderia não falar, né? Porque ela ali estava passando uma vergonha. Para quem sabe, a hemorragia, com certeza ela estava cheirando mal, todo mundo já conhecia o problema dela, né? Porque fala que ela já foi em vários lugares, então, sabe, a fofoca também naquele tempo rolava, né? Então, eu acredito que todo mundo já sabia dos problemas dela, mas ela falou, eu toquei. E Jesus falou assim, você me tocou diferente. E é isso que o Senhor está procurando, quando Ele fala que está procurando os verdadeiros adoradores, estão procurando pessoas diferentes, pessoas que queiram se doar para o reino de Deus. Moçambique está precisando de muitas pessoas, mas todo mundo está precisando. Nós fomos no navio Hope, né, e ouvimos o testemunho lá. Ainda tem muita coisa para ser feita. Muita coisa que a gente até pode pensar assim, mas então Jesus está muito longe de vir? Não, Ele tem os meios dele. Então, não podemos relaxar, porque cada um de nós vamos prestar conta de Deus, o que nós temos feito para que o Evangelho seja proclamado. E o Senhor, Ele conta conosco, nós, servos do Senhor Jesus, para irmos à frente e falarmos do seu amor, sermos diferentes nesse mundo. Amém? O nosso alvo ali é educação, mas o nosso lema ali é falar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Não há outro.
Graças a Deus, nós temos abertura para falar em Moçambique, de Jesus, em qualquer lugar. Então, nós podemos falar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos dar alimento, sim, porque como eles ficarem lá ouvindo sem poderem comer? Aquelas andam com roupas rasgadas, a gente fala, vai costurar. Não pode andar com roupa assim. Então, são coisinhas, às vezes, que a gente tem que fazer que nos cansa, né? Porque aqui o pastor não precisa ficar falando aqui, gente, irmãos, vão tomar banho, né? Não precisa. Irmãos, tem que andar costurado, porque é feio andar assim. E isso tudo, assim, tem sido oportunidade, daí a gente começar a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Em qualquer lugar, né? Principalmente eu, que me meto na vida de todo mundo. Eu estou na comunidade, se eu vejo alguma coisa que não está certa, eu já me meto na vida deles. Então, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer maravilhas na sua vida, porque aí a gente vai ver que não é tão importante a gente se matar no trabalho, ter uma conta popuda ou um carro maravilhoso. Você vai ver que nada disso é interessante para o seu foco de vida. Porque para a gente o mais importante vai ser o quê? Quando você ouvir os testemunhos das pessoas, quando as pessoas virem começarem a falar o que aconteceu na vida dela através da sua vida. E essa mulher, ela testemunhou. E depois Jesus foi e falou para ela, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E é o que o Senhor quer falar para todos nós. Tenha paz. Fique em paz. Porque Ele cuida de cada um de nós.